Olá, tudo bem? Você que está aqui nos acompanhando em esta videoaula aqui sobre teoria cinética dos gases, ok? Nós vamos começar nossa primeira aula falando sobre gases, lembrando alguns conceitos importantes da química, tá? Para depois podermos começar a estudar melhor eles. Basicamente, as transformações dos gases, que são a parte mais importante e a mais difícil também, né? Que muitos têm dificuldade em entender como é que funciona. Ok? Vamos para a nossa aula. Vou colocar aqui nossa mesa digitalizadora para nós podermos conversar já. Ok? A aula de hoje tem por título Estado dos Gases e nós vamos começar conversando sobre isso, falando sobre os gases, tá? Então, quando a gente fala de um gás, tá? Observe que nós estamos na... Vou colocar aqui um gás. Quando a gente fala de um gás, nós estamos no terceiro estado da matéria, sim? Então, no estado gasoso, o que acontece com as moléculas da matéria? As moléculas estão livres e a força de atração entre elas é quase nula. Então, elas não necessariamente estão grudadas, elas estão soltas. É por isso que um gás consegue facilmente, se preencher qualquer lugar, né? Qualquer espaço, tá? E eu queria começar aqui falando sobre o gás, definindo as variáveis dele, tá? São as variáveis de estado. Então, quando a gente fala de um gás, o primeiro que vai definir são as variáveis de estado. E quais são aquelas variáveis de estado? Bom, o primeiro, aquilo que acabamos de falar, né, é o volume. Tá? Quando a gente fala do gás, de um volume. Ele tem um volume, ele preenche um espaço. Então, este daqui, o volume, é o espaço preenchido. Preenchido, né? Preenchido. Ok? Esse volume também eu tenho que lembrar o seguinte, que ele é medido em quê? Em ml, ele é medido em litros, ele é medido em centímetros cúbicos ou também em metros cúbicos. Sim? E aqui tem que lembrar uma situação importante, tá? As conversões de litros para metros cúbicos, ou melhor dito, a relação que existe entre as variáveis, entre as medidas de capacidade e as medidas de volume, certo? Existe uma relação muito importante, eu vou até comentar aqui, ó, fazer um parênteses aqui para comentar. Observe que quando a gente estuda as medidas de volume, tá? As medidas de volume a gente tem o quê? Tem o metro cúbico, à direita eu tenho o decímetro cúbico, eu tenho o centímetro cúbico e eu tenho o milímetro cúbico, sim? E as medidas de capacidade, eu tenho o litro, eu tenho o decilitro, o centilitro e o mililitro. E existe uma relação importante entre elas, que é exatamente esta daqui, ó. Opa, marquei no lugar errado. Tá? Exatamente esta daqui. O litro e o decímetro cúbico. O litro, um litro, é definido como sendo um decímetro cúbico. Então, essa relação é muito importante, importantíssima. Então, quando apareça coisas como, por exemplo, centímetro cúbico para ser convertida para litros, o primeiro que eu tenho que fazer é transformar ela para decímetro cúbico. Lembrando, aliás, que quando eu estou aqui em cúbicos, eu conto de 3 em 3 e a vírgula vai se mexendo à direita ou à esquerda. Nós vamos ver posteriormente, talvez em alguns exemplos. E quando eu estou em litros, não. Em litros é de 10 em 10, tá? Em litros é só de 10 em 10. Em decilitros, em centilitros, aí quando eu faço nessa linha aí de medida de capacidade, aí sempre vai ser de 10 em 10. Beleza? Ok. Continuando aqui. A primeira variável de estado que eu chamei aqui foi o volume. No entanto, temos outras. Por exemplo, a pressão. Tá? A pressão é outra variável de estado também do gás. O gás pode estar leve e solto, ele pode estar pressionado, colocado em algum recipiente. Tá? E quando nós falamos de pressão, eu vou definir assim rapidamente como choque das partículas, das moléculas. Choque das moléculas. Quando eu pressiono um gás, quando eu pressiono um gás, esse gás, as moléculas dela vão se pressionar entre elas, ou também elas vão pressionar as paredes do recipiente
onde elas estiver. E a pressão, tá? Na parte de hidrostática, a gente viu que a pressão ela é medida em ATM, 1 ATM, ou ela também é medida em PA, que equivale a newtons por metro quadrado. Então, essa seria a nossa pressão. Beleza? Terceira e última variável aqui importante, não menos importante, é a famosa temperatura. Temperatura. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Tá bom? A temperatura tá? É mudança, o grau de agitação das partículas, sim? Grau de agitação das moléculas. Partículas ou moléculas, é a mesma coisa, certo? Das moléculas. Ok. A pressão, lembrando o seguinte, a temperatura, lembrando o seguinte, ela é medida em Celsius ou ela é medida em Kelvin, sim? Existe também Fahrenheit, porém, aqui somente trabalhamos com essas duas, tá? E se acontecer de aparecer, transformamos para Celsius e depois para Kelvin, que a transformação é direta. Outra coisa importante é Kelvin sempre vai ser utilizado para os gases Kelvin, tá? E eu acabei de falar da transformação, já vou lembrar. Observe aqui o seguinte, que quando eu tenho Celsius, a transformação para Kelvin é assim, ó. Eu pego a temperatura em Celsius, somo 273 e eu tenho Kelvin. Lembre que a transformação de Kelvin, a transformação de temperatura Kelvin e Celsius, as duas são centígradas. As duas foram divididas em 100 pedacinhos, tá? Mas a variação de temperatura delas é a mesma. Não a temperatura, ok? A temperatura não é a mesma, porque o Kelvin começa em 273 e o Celsius começa em 0. Então a temperatura não é a mesma. Então quando eu vou trabalhar com temperatura, eu tenho que trabalhar com Kelvin nos gases. Senão o resultado vai dar totalmente desconexo. E quando eu tenho o contrário aqui, ou quando eu tenho Kelvin e eu quero transformar para Celsius, eu faço isso daqui, menos 273. Tá? Então, a transformação de temperatura, a mudança de temperatura aqui, de Kelvin para Celsius, é muito tranquila. Beleza? Então, essas três são as variáveis de estado de um gás. Sim? Só que, por outro lado, na química você já deve ter visto que existe um negócio chamado quantidade de matéria, né? E é isso que eu vou revisar com vocês agora, embora vocês já viram anteriormente, né? Na aula de química, no ensino médio, você vê sempre isso, em alguma disciplina de química já foi vista, né? A quantidade de matéria. E a quantidade de matéria, tá? Eu acho que eu coloquei já no outro slide aqui, ó. Aquela quantidade de matéria, a sua unidade de medida é o N, chamado famoso mol. Ok? E o que é o N? O N, o mol. Ele é feito como? Ele você calcula aqui como sendo a massa do sistema, tá? Depende do gás que você tem, tá? Então a massa desse gás dividido pela famosa massa molar. Massa molar. Ok? Esta daqui é dada em gramas por mol. Sim? O que representa este? O número de partículas que existem, tá? O número de mol é o número de partículas que existem, tá? Em uma molécula do gás que você estiver trabalhando. Como se calcula esse N? Eu coloquei aqui alguns exemplos rápidos para nós lembrarmos, começar nesta aula lembrando como é que se calcula. Então, por exemplo, o exemplo 1, ele diz assim, ó, determine o número de mol existente em 160 gramas de hidrogênio de sódio. Tá? Eu já coloquei, no, faz parte da física, mas nós precisamos lembrar porque a gente vai trabalhar com o número de mols. Tá? Um pouquinho para frente, a gente vai chegar no número de mols e vai trabalhar com ele. Bom, determine o número de mols existente em 160 gramas de oxigênio, de hidrogênio. Então, este daqui ó, é minha massa. A massa do sistema que eu estou trabalhando, ela vai ser igual a 160 gramas. Outra coisinha que eu esqueci de falar aqui é na notação, né?
Geralmente esta aqui é denotada assim, M pequeno e aqui um M maiúsculo. Esse M maiúsculo é sempre a massa molar, ok? Então, bora aqui. O que está faltando? A massa molar. Se eu tiver a massa molar, só faço a divisão e já era, acabou, fechou. Sim? Quem que é a massa molar aqui? A massa molar eu calculo em base, tá? Em base dos elementos químicos utilizados, por exemplo, no hidróxido de sódio. E na utilização do hidróxido de sódio, tenho sódio, oxigênio e hidrogênio. E eu tenho aqui, ó, este número daqui é a massa molar de cada elemento aqui. Sim? É a massa molar de cada elemento. Então, o que eu vou fazer? A massa molar, ela vai ser calculada. Eu tenho uma molécula de sódio, então 22,9 será 23, tá? Então 1 vezes 23, mais eu tenho uma molécula de oxigênio, então será 1 vezes 15,99, certo? Então 15,99 na verdade é 16. Então também faço aqui mais 1 vezes 16. Mais hidrogênio, 1,008, considerar como 1. Então eu tenho 1 vezes 1. Sim? Se eu somar tudo isto, eu vou ter 23 mais 16 mais 1. Ou seja, vou ter 40. O quê? 40 o quê? 40 gramas por molécula. Sim? Então eu tenho 40 gramas por molécula de sódio. Essa daí é a minha massa molar. Tá? Então agora eu calculo o número de mols. O número de mols em esse sistema ele vai ser 160 gramas dividido pelos 40 gramas por mol que acabamos de achar. Sim? 160 dividido por 40 me dá exatamente 4 mol. Então são 4 mol que eu tenho. Certinho? Então esse foi um exemplo. Vamos para o próximo exemplo. Tá? Vamos ver esse exemplo aí. Este exemplo já junta um pouquinho de densidade, tá? Então, esse símbolo aqui é ao cúbico, tá? Aqui não tinha como fazer, eu coloquei desse jeito. Ok. Então, ele diz, ó, a densidade do carbono em forma de diamante, esta daqui, ó, 3,51 gramas por centímetro cúbico. Sim? E aí ele diz, se você tem um pequeno diamante cujo volume é este daqui, quantos mols de carbono ele contém, tá? Quantos mols de carbono ele contém. Tá? Então, é o seguinte, eu não coloquei o do carbono aqui, tá? Eu não coloquei o carbono é 12. Então, vamos lá, tá? O carbono é 12. Então, aqui, eu tenho a densidade aqui, ó, é igual a massa sobre volume, tá? Então, eu tenho que a massa, na verdade, vai ser a densidade vezes o volume. Então, olha que interessante. Eu vou achar a massa do meu diamante. Eu tenho um diamante que ele tem 0,027 centímetros cúbicos de volume. Porém, eu sei a densidade, então com a densidade, com o volume, eu acho a massa. Então, a massa dele vai ser igual. Densidade, 3,51 gramas por centímetro cúbico. Volume, 0,027 centímetros cúbicos. Sim? Então a massa aí simplesmente vai ser o produto, sim? O produto. Até nem calculei, vou calcular aqui. 3,51 vezes 0,027, que me dá 0,09477. Ok? Lembrando que aqui as unidades de medida cancelam, sim? E eu fico simplesmente com gramas, tá? Essa daí é minha massa molar, tá bom? Ah, desculpa, que é massa molar, isso é a massa, né? A massa do sistema. Ok. Qual que é a massa molar? Aí que está. O carbono, se você observa na tabela periódica, o carbono, opa, ele vai, não vai ser C, ele vai ser C e aqui vai ter 12, sim? Então, o carbono vai ser 12 aqui. Então, a massa molar, como eu estou tendo só carbono, né? Então, ele vai ser 1 vezes 12, que na verdade vai ser 12, né? 12 o quê? Gramas por mol, tá? Então, 12 gramas por cada molécula de carbono. Tá? Bom,
logo número de mols, N, ele vai ser a massa do sistema 0,09477, tá? Dividido por 12 gramas por mol. Ok? Beleza, isso aí vai me dar, vamos lá, vamos ver. Então eu tenho 0,09477 vezes, não, desculpa, dividido por 12, certo? E ele vai me dar 0,0078975 mol. Então esse daí é o número de mol que eu tenho, certo? Ah, ok, beleza. Então vamos continuar aqui para o próximo e último exemplo que eu coloquei aqui. Tá? Nós temos exemplo 3, um ácido nítrico é composto. Tem uma parte teórica aqui nos falando o que seria o ácido nítrico. Tá? Essa parte teórica nos vai falar o que é o ácido nítrico e depois nós vamos tentar calcular. Ok? Então sempre tem uma parte teórica na física que ele vai tentar nos confundir também. Então ele diz, o ácido nítrico é um composto químico. Ele tem teor viscoso, é incolor, inodor, além de ser corrosivo e bastante volátil. Sua fórmula é HN03. O grau de ionização do ácido nítrico é de 92%, sendo um ácido forte. Tá? Sua reação com os produtos alcalinos e óxidos formam nitratos, ou sais. Pronto, até aí foi só informação, tá? Foi puramente informação. E aí, agora que começa o nosso exercício. Aí ele diz, sua reação com produtos alcalinos e óxidos formam nitrato. Desculpa aqui. Para preparar uma solução de HNO3, tá? Aí ele diz, é usado 12 gramas. Determine o número de mols. Ok. Então aqui, ó, esta daqui é minha massa do sistema. A massa do sistema vai ser 12 gramas. O que está faltando? Está faltando a massa molar. Ok? Eu já coloquei aqui o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Então vamos calcular a massa molar. A massa molar vai ser, eu tenho uma unidade de hidrogênio. Então vai ser 1 vezes 1. Mais nitrogênio também tem unidade. 1 vezes 14, certo? Porque 14,007, então 14. E agora eu tenho quantas? 3 unidades de oxigênio. Então 3 vezes 15, 99 e 16, tá? Ok. Então aqui vai dar 1 mais 14 vezes 1, 14. Mais 3 vezes 16 nos dá 48, certo? Sim? Então aqui vai ficar 15 mais 48, ou seja, 63 gramas por mol. Então isso significa que uma molécula desse ácido nítrico, ela tem 63 gramas, tá? Logo, aqui, ó, logo vou calcular o número de mols. Então o número de mols N, ele vai ser igual ao M, que é 12 gramas, então, pequeno, dividido pelos 63 gramas por mol. Ok? 63 gramas por mol. Vamos ver quanto que dá isso. Então, isso daí vai me dar 12 dividido por 63. Isso daí vai me dar 0,19, tá? 0,19 pode ser mol, tá? 0,19 moléculas, ok? Esse seria meu número de mols, ok? 0,19. Beleza, gente, para fechar esta aula, tá? Nós já estamos mais ou menos aqui, estamos ainda com um tempo suficiente. Bom, para fechar esta aula, eu queria comentar alguns negocinhos importantes, então, tá? Bom, quando a gente fala de gases, eu defini as variáveis de estado do gás, que são importantíssimas para a próxima aula que nós vamos ter, sendo as transformações dos gases, tá? Mas quando a gente fala dessas variáveis aí, tá? A gente quer trabalhar com algum gás que seja um gás bom de se trabalhar, certo? E era isso que Bernoulli buscava.
Quando o Bernoulli começa a estudar os gases, ele procura um gás que ele seja fácil de trabalhar, que possa trabalhar, não um gás quaisquer, tá? E ele procura um gás chamado do tipo ideal. Esse gás é chamado gás ideal. Também é chamado como gás perfeito em alguns casos, tá? Alguns chamam de gás ideal, outros chamam de gás perfeito. Como que seria esse gás? Esse gás é assim, ó. As moléculas dele, eles têm um movimento contínuo, contínuo e desordenado. Ou seja, as moléculas não ficam paradas, desordenado. As moléculas elas não vão ficar paradas e elas vão ser continuamente se deslocando. Segunda situação, a direção desse movimento das moléculas só é mudada quando elas colidem entre elas, tá? Então, direção e sentido, tá? Das moléculas só mudam, vou colocar, ao colidir. Ok? E a terceira condição é o seguinte, que essas colisões aí têm que ser perfeitamente elásticas, tá? Então, colisões perfeitamente elásticas. O que significa perfeitamente elásticas? Tá? Eu vou colocar aqui, isto é, tá? Não há perda de energia cinética. Lembrando que energia cinética é massa vezes velocidade quadrada sobre 2. Sim? Então não há perda de energia cinética. Quando não há perda de energia cinética, então acontece isso. Lembra que as colisões, quando estuda colisões, as colisões elas batem uma na outra e se separam. Não tem transformação de energia, não tem deformação, tá? E elas simplesmente batem e mudam de sentido. Então essas colisões seriam perfeitamente elásticas. Difícil encontrar um gás assim, tá? E esse gás também não existe na natureza. Esse gás não existe. Bernoulli descobriu que esse gás não existia. Só que nos experimentos, Bernoulli percebe que quando você brinca com a pressão e temperatura de um gás, você consegue fazer ele chegar a se comportar como um gás ideal, né? E, inclusive, isso daí dá origem depois para todas as transformações gasosas que a gente vai ver na próxima aula. Ok? Uma última observação aqui antes de fechar nossa aula aqui, é o seguinte, também a famosa CNTP, tá? CNTP, que em química se estuda bastante, aparece bastante aqui também, dizendo, um gás está em CNTP. Ele não diz mais nada, tá? Não diz condições normais de temperatura e pressão. Essa é a sigla. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Então eu não posso esquecer disso daí, beleza? Ok, o que ele significa? Que nestas condições aqui, o gás já tem os valores pré-estabelecidos. Por exemplo, tá? Se eu tenho um gás aqui, eu já sei que a pressão desse gás aí, ela é um atm, tá? Se o exercício me diz, se alguém me diz que o gás está em CNTP, a pressão é igual a 1 atm. Que mais? A temperatura. A temperatura desse gás é zero. Opa, vou escrever, saiu. 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Beleza? E o volume? Bom, o volume, cada molécula desse gás, ele tem 22,4 litros de volume. Tá? Esses são os valores padrão para as condições de temperatura e pressão. Tá bom? Eu tenho que considerar isso também. Ok, gente? Eu espero que tenha servido essa breve revisão para começar, tá? Começamos então revisando isso daí. Na próxima aula já a gente vai direto para as transformações, tá? Aí vai para as transformações dos gases. Mas aqui, por enquanto, é esse conteúdo que nós temos para nossa aula não ficar muito grande também, né? Tá? A ideia é uma breve revisão e daí na próxima aula a gente vai fazer bastante coisa. Ok? Beleza? Na próxima aula espero vocês.
para nós estudarmos as transformações dos gases. Ok? Tchau, tchau. Até mais.